pedir desculpas, deixar um outro pedido de desculpas antecipado aqui, que a professora Islene, ela não está presente, está de férias, mas então a condução dessa reunião vai ser, eh, como vocês verão, um pouquinho mais atabalhoada, porque você é o que vou conduzir aqui no tomado. E e a Fabiana, portanto, tem um papel muito importante na reunião de hoje. Oi, Fabiana. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Tá, ela que vai me dar o script aqui. Eu começo por onde, então? Eu informo que já temos quórum, tá? E Ótimo. aproveito para informar que todos os suplentes presentes podem votar, porque nós tivemos bastante falta de titulares. E o professor vai pedir para o senhor compartilhar a pauta, se for possível, porque enquanto isso eu preciso ver na minha tela quem for entrando, quem for saindo. Eu estou só com o notebook aqui, só estou com uma tela, Tá se ok. for possível. Não, claro. Logo que eu achar a pauta. Tá vendo como é que vai ser isso aqui hoje? É, é, Fabiana, me passa só o link da pauta, porque eu acabei de entrar na minha máquina aqui, nem com a pauta eu estou aqui ainda. Se você puder me passar onde você quiser, pelo chat ou pelo WhatsApp, aí eu abro uma janela aqui e já deixo. Mandei pelo WhatsApp, professor. Tá, já vi. Obrigado. Vamos lá, então. Ok, então acho que está todo mundo vendo aqui. Nossa reunião, 10 de fevereiro. A composição, a justificativa de ausências, a gente precisa ler, Fabiana? Acho que não, né? É bom, professor, porque consta em ata. Tá, Vou te passar o outro link. Eu te passei um link de um drive que tem todos os documentos, mas eu vou mandar só das justificativas. tá ótimo. Tá bom, então nós temos as justificativas de ausência do professor Paulo Silva, o coordenador do Senapad, que está afastado para uma visita na Universidade de Nova Lisboa, o professor Pedro Ferreira, que tem conflito de agenda, o senhor Edson Kitaka, por questões pessoais, que é suplente, e a Silviane, que é aqui do EDAT e que é convidada e está em licença maternidade. Nem precisava ter justificado, mas aí estão as justificativas. Voltando então à nossa pauta, nós temos o próximo item da pauta é a aprovação da nossa ata. É isso, Fabiana? Isso mesmo, professor. Tá. Então eu coloco em discussão a ata da última reunião, realizada em 14 de dezembro. Vocês gostariam de fazer algum reparo, algum comentário? Por favor, fique à vontade. Ok, então eu coloco em votação a ata da nossa última reunião. Aqueles favoráveis permaneçam como estão. Contrários e abstenções, por favor, manifestem-se pelo chat.
Acho que podemos considerar a votação terminada. Então, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Obrigado, Fabiana. Voltando à nossa pauta, nós temos, então, a ordem da ordem do dia, ou vamos para a ordem do dia, que não está tão complicada. A gente tem seguido essa ordem, né, Fabiana? Primeira ordem do dia, ou vamos entrar no expediente antes? Vamos deixar o expediente para o final? Geralmente a ordem do dia primeiro por causa do quórum, né? Tá, ok. Então vamos lá. Primeiro, homologação da decisão CONTIC, que a gente aprovou aqui ad referendum, né? Que é a criação de um domínio, pedido de criação de um domínio, dedic.unicamp.br, que é desse pedido aqui, né, que está agora em tela. Vou aumentar um pouquinho. Então, foi um pedido da DEDIC, a Diretoria de Educação Infantil e Complementar, que precisava de um site. O site já está no ar, já foi criado pela nossa equipe de websites e já está no ar. E a criação, portanto, do domínio DEDIC, com essa informação aqui, né, com pedido, né, informação do local onde vai se encontrar, o endereço IP, o nome do responsável, previsão de vigência, obviamente permanente, tá? E esse endereço de IP aí é o endereço da nossa nuvem, onde está o servidor que está abrigando agora vários websites da universidade. Então, só colocando em tela aqui a decisão que foi tomada ad referendum do CONTIC, que é a criação desse domínio DEDIC, né, a aprovação, dado que, enfim, mais do que a padrão aqui, essa solicitação é mais do que meritória, tratando-se de uma diretoria executiva da Unicamp. Muito bem, abro para comentários ou pedidos de algum esclarecimento, alguma coisa. Fiquem à vontade. Bom, acho que não tendo nenhuma manifestação, eu coloco em votação. Favoráveis à homologação, por favor, permaneçam como estão. Contrários e abstenções se manifestem pelo chat. Eu tenho poucas pessoas na minha tela que eu estou vendo aqui. Uma delas é o professor Cato, que eu vou pedir já para não ir embora depois da reunião e a gente poder trocar meia dúzia de palavras depois da reunião, usando esse link mesmo. Pode ser, Cato? Você tem um horário para terminar? Deixa eu abrir aqui. Oi, Carol. Bom dia. Eu, infelizmente, tenho uma outra que se sobrepôs parcialmente com essa, mas eu volto no fim, tá? Eu vou dar uma fugidinha lá pelas 11, mas 11h30 eu estou de volta. Obrigado. Tá legal? Falou bem. Obrigado a você. Vamos voltar então para a nossa pauta. Muito bem. O próximo item que nós temos em pauta é o calendário das reuniões ordinárias e extraordinárias do CONTIC de março a julho de 2023. Primeiro semestre, portanto, deixa eu colocar aqui na tela, desculpem o scrolling aqui meio abrupto, mas essa então é a proposta. A proposta atipicamente aqui para a gente está centrada nas quartas-feiras. Isso foi um pedido meu, eu sei que isso é ruim, a gente normalmente tenta não colocar todas
no mesmo dia da semana, para não ter um grande número de pessoas, mas nós fizemos um levantamento inicial, a quarta-feira apareceu razoável, essas datas foram escolhidas com base nessa votação, mas infelizmente vai provavelmente acontecer de algumas pessoas terem reuniões nesses horários, quarta-feiras, particularmente quarta-feiras 2 da tarde, e então tem 3 quartas-feiras, abril, maio e junho, né, em que a reunião está sendo proposta para quartas-feiras às 2 da tarde, em março para terça-feira às 10 e para julho na quinta-feira às 10 da manhã também. Tá? Então, algumas reuniões, além dessas reuniões, nós estamos propondo a realização de 2 reuniões extraordinárias. Por quê? Porque para conseguir cumprirmos o calendário do processo de progressão, do qual o CONTIC é a instância equivalente, né, já que para os órgãos CCUEC, a Senapad, qual mais, Fabiana? É CCUEC e Senapad só? Só os dois. Isso, o CCUEC e Senapad não tem congregação, não é? E nesses casos, quando são órgãos administrativos e que não tem uma congregação, assim como as unidades de ensino e pesquisa, o que se faz é criar uma instância equivalente. Normalmente são, né, são pessoas colhidas aí de acordo com, enfim, alguma regra que o presidente dessa instância equivalente determina. No caso do Senapad, do CCUEC e do Senapad, a instância equivalente é o CONTIC. Eu já não gostei disso no ano passado, falei isso para vocês, eu achava que era meio estranho que, enfim, o CONTIC fosse legislar sobre Senapad e CCUEC, mas enfim, precisava ser uma coisa um pouco mais localizada, mas não é o caso. Então, já que não dá para lutar contra isso, nós temos que nos adaptar aqui. Então, para o calendário do processo de progressão, né, tem algumas datas que nos estão impondo a realização de reuniões extraordinárias do CONTIC. Até o dia 3 de março, por exemplo, nós temos que definir as propostas de critérios que serão utilizados para a divisão dos recursos. Então, para poder satisfazer essa data de 3 de março, nós estamos propondo uma reunião extraordinária no dia 1º de março, quarta-feira, às 14 horas. Como essas reuniões, né, que têm a ver com o processo de progressão, são reuniões muito... São reuniões... por acaso vocês ficaram sem me ouvir por uns minutos? Sim ou não? Não, professor. Não. Bom, como essas reuniões em geral são mais tensas, e tendem a levar mais tempo, nós vamos fazer essas 2 reuniões extraordinárias só para examinar esses tópicos, né, no caso, nessa reunião do dia 1º de março, para definir os critérios que serão utilizados para a divisão dos recursos, né. Depois, uma outra data importante é que até 17 de março, a homologação dos critérios que serão utilizados para análise dos relatórios pela Comissão de Avaliação e definição final dos critérios. Então, me ajuda aqui, Fabiana, a gente quer definir esses 2 itens na reunião do dia 1º de março, ou vamos no dia 14, a gente vai ter que voltar nisso na reunião do dia 14 que está sendo proposta, certo? Isso, do dia 3 de março, a reunião do dia 1º de março é para atender essa data, esse prazo do dia 3/3, do calendário da progressão. Certo. E em maio é por causa desse período de 9 dias úteis. Não, tem a data de 17 de março aqui, que é a homologação dos critérios. A gente vai fazer isso na reunião do dia 14 de março, certo? Isso. Tá, tem que isso voltar mesmo. ao tópico, então. E aí depois, né, entre 26 de maio e 7 de junho, nós temos que tomar uma outra decisão aqui, e para isso nós estamos propondo uma reunião no dia 31 de maio, tá certo? Para
para que a gente possa cumprir esse prazo aqui. Então, essa é a proposta de reuniões. São 7 reuniões, sendo 5 reuniões regulares e 2 extraordinárias. Alguém gostaria de fazer um comentário sobre, seja lá o que for que está aqui em tela agora, tanto as datas quanto ao calendário, enfim, acho que não vamos entrar muito em detalhes sobre o processo de progressão em si, porque, enfim, a gente pode tomar essa reunião todinha se a gente começar a discutir isso. Então aqui é uma discussão mais, digamos assim, administrativa sobre datas, né, sobre datas e calendários e por que são nessas datas. Então eu abro a discussão para isso, por favor. Tá bom, então já que não há nenhuma manifestação, eu quero colocar em votação então essa proposta de calendário das reuniões ordinárias e extraordinárias do primeiro semestre desse ano. Favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. E abstenções se manifestem também pelo chat. Então, já que não há manifestações, eu considero que esse item foi aprovado por unanimidade, porque não houve nenhuma manifestação no chat, né, e a gente pode prosseguir. Item 3.2. Agora o nosso próximo item de pauta é a composição da comissão de avaliação do processo de progressão PAEP, não é? Chamada de CSRH03, que, portanto, decide sobre ou avalia, né, o processo de progressão para o CCUEC e para o Senapad. E agora eu tenho que ler, Fabiana, aqueles nomes que você me passou ou está aqui na pauta? Desculpe. Não, eu te passei hoje porque no momento de fechar a pauta eles ainda não estavam totalmente definidos. Ok. Então eu posso escrever aqui na pauta, sobrescrever aqui aquilo que você me passou? Para as pessoas lerem? Pode sim. Se quiser, eu coloco no chat aqui também. Tá, eu vou colocar aqui na pauta para todo mundo ver. Eu não estou conseguindo escrever aqui nessa pauta. Tudo bem, eu vou colocar aqui no chat, então, ou você já colocou? Vou colocar aqui no chat. Já acabei de colocar. Então, membros titulares, né? O Aurélio Couto Arruda, do CCUEC, da área técnica do CCUEC, a Daniele Leandro Ferreira, da área administrativa do CCUEC, o professor Islene Calcelari Garcia, que é a diretora do CCUEC, pelo Senapad, o Maurício Rafael Possari, o William Lima Resno, do ICITIC, ele tem uma dupla atribuição no momento, ele colabora conosco também. Membros suplentes, o Diego Franco de Oliveira pelo Senapad, o Edmilson Chiavegato pelo CCUEC, Paulo Sérgio de Moraes também pelo CCUEC e a Priscila Garcia Gomes do CCUEC. Esses são os nomes para comporem a comissão de avaliação. Só lembrando que essa é a comissão de avaliação, o CONTIC e o CCUEC. Desculpe, o CONTIC é a instância equivalente que vai aprovar, não é, os trabalhos feitos pela comissão de avaliação. Então, eu vou... Tá certo, né? Eu copiei todos os nomes, Fabiana, não deixei nenhum de fora, não, né? Porque eu fiz um cut and paste aqui. Sim, está correto. Tá correto, né?
Qualquer coisa, professor, o Rony está presente na reunião, tá? Ele é da CSA 03, caso alguém tenha alguma dúvida. Faltou um nome aqui. Eu acho que faltou. Faltou o nome do Daniel Cardoso. Isso, membro externo. Do HC, que é suplente também, né? É membro externo. Isso. Então, vou colocar o nome dele aqui. Vou faltando. É o último nome da lista de suplentes. Tá ok. Algum comentário, por favor? Abro para os seus comentários e sugestões, enfim. Professor. Sim, pois não. Gostaria, cumprimentando a todos aí com excelente sexta-feira e um bom final de semana. Os prazos que a gente teve para formar a comissão foram um pouco restritos, né? E eu estive conversando com a professora Slene até ontem à noite para a gente fechar esse grupo para essa reunião de hoje, né? E aconteceu que eu estava de férias também na segunda quinzena de janeiro, quando o DGRH soltou o cronograma das fases subsequentes para início do processo. Então, ficou bastante restrito para a gente, mas nós conseguimos fechar esse contexto e as datas anteriores aí para as reuniões extraordinárias também se devem a esses prazos um pouco mais restritos, eu acredito também, porque o pessoal que vai participar da avaliação, se não me engano, vão ter apenas 9 dias para preencher seus formulários, enfim, é um prazo também pequeno e uma vez enviado não tem como corrigir depois, entendeu? Então, só para deixar ciente aí o pessoal, com muito esforço aí a gente conseguiu fechar a comissão. Estou saindo da CSA, a nova comissão vai assumir dia 1º e a gente vai passar para essa nova CSA enfim, os membros lá das pautas aí, do que aconteceu, para que eles possam dar prosseguimento. É isso daí, professor. Muito obrigado, Rony. Alguém quer fazer algum comentário? Valcir, por favor. Olá, bom dia. Bom dia. Quem é dos membros titulares, quem é a pessoa membro externo? É o William? Eu suponho que sim. Rony, você pode responder? Ele é considerado externo? Só um minutinho, por favor. Bom, deve ser, né? Bom, membro externo... Bom, é o William, né? No caso dos membros titulares. E o Daniel substituiria o William. Daniel substituiria ele, tá certo. Valcir. Ah, tá. É que, como eu vi esse tique também no nome do William, eu fiquei meio na dúvida, né? Falei, puxa, será que é considerado um membro externo? Porque o membro externo, ele vem para balancear, né? Para tirar um pouco do viés da comissão. E aí o CITIC tinha me deixado na dúvida se ele seria o pessoa certa para ser como membro externa. Você fala isso porque digamos, o CCUEC está abaixo da CITIC, digamos assim, ou está atrelado à CITIC, é isso que você quer, essa sua observação, é por isso? Exatamente. Tá, o William, quer dizer, deixa eu dar só rapidamente uma justificativa. O William, ele está na CITIC, é uma coisa que a gente não tem a formalização disso. Eu tenho a formalização de todos os que estão na CITIC hoje que não são lotados na CITIC, porque a CITIC mesmo tem 2 membros, além de mim, lotados, né, em cargos, em vagas da CITIC, né? A CITIC é tão grande que tem 2 pessoas e um diretor-geral, né? Essa era a ideia, que ela fosse uma coisa pequena.
Então, o William é mais digamos, mas eu acho que a sua observação é completamente pertinente. Eu não sei se a gente... alguém gostaria de se manifestar mais sobre esse caso? Se isso for enfim, não estou querendo desmerecer o que o Valcir está falando, estou querendo colocar em discussão esse aspecto. Professor, eu particularmente estive diretamente envolvido aí com a professora Islene nesse contexto. Foi difícil encontrar voluntários, vamos falar assim. É um trabalho difícil de ser feito, né? Porque envolve aí bastante de um aspecto pessoal, às vezes de cada pessoa na avaliação, falo por mim, por conta de ter participado da última avaliação. E é difícil escolher as pessoas. A professora Islene contactou 3 ou 4 docentes antes de chegar no Daniel, né? Então, ou eles estavam compromissados também com outras condições, ou a agenda estava bem complicada. Foi assim, no último minuto, ontem, finalzinho da tarde, que a gente chegou no Daniel e ele aceitou o convite para ser o suplente, entendeu? Em síntese, foi isso para a comissão. Alguém mais gostaria de se manifestar? Tá, bom. Rony, me tira uma dúvida. Não, quer dizer, a gente, até quando que temos para encaminhar essa lista? Aprovando hoje, que é o que nós esperamos, né? Acho que já o prazo é hoje. O prazo é hoje? A gente já envia lá para a CETIC, já para a CIDF, na verdade, se não me engano. Eu não estou com o cronograma aqui aberto por enquanto, mas esse prazo para a gente era essencial. Valcir, por favor. Como eu gerei a polêmica, então eu vou dar uma sugestão aí para resolver isso hoje. É que esse processo de progressão, ele gera muito estresse. Então, qualquer coisinha vira um assunto grande, né? Uhum. Então, assim, uma sugestão seria inverter o William com o Daniel. Tá. E minha fala aqui não é nada pessoal, nem contra o William, não, nem contra ninguém, é só essa questão de possível geração de problemas de conflito. Então, assim, minha sugestão é inverter aí o Daniel e o William para a gente fechar hoje essa lista. É uma excelente sugestão. Não sei, Rony, você, sabendo o que cada um respondeu, você acha que o Daniel... Porque às vezes a pessoa responde e fala, eu topo, vai, mas me põe na suplência, porque por uma razão ou outra eu não vou conseguir, né? Então, professor, esse contato com o Daniel e com o William foi feito pela professora Islene. Ela falou diretamente com eles, e nas férias dela, eu não sei exatamente o contexto da conversa deles. Tá. Tá bom. Porque a professora Islene ligada ao IC também, não tem mais contato lá, né? Sim, sim. Então, eu falei para ela, nesse aspecto, sendo um docente, né, que a senhora está cotando, né? Então, fica mais fácil a senhora fazer o contato e tal. E o que a senhora acha? Não, pode deixar nesse quesito, eu faço contato lá, converso com eles, não tem nenhum problema. E assim a gente foi desenvolvendo o diálogo para chegar na comissão que está disposta aí no momento. Tá, ok. Eu gostaria de colocar, então, essa sugestão, acho que tem um apoio, pelo menos, do professor Breno. Alguém mais gostaria de apoiar a sugestão do Valcir, acha razoável? E aí a gente
digamos. É claro que a gente precisaria da aquiescência do Daniel, mas, enfim, Breno, por favor. Eu queria dizer só que eu acho que na impossibilidade de fazer essa troca, né? Eu acho que uma outra opção, pelo o cronograma que o Paulo colocou aqui no chat, acho que o prazo oficial mesmo para aprovação da comissão é até dia 17. Então, a gente não sei se poderia, talvez, fazer uma votação por e-mail, se fosse o caso, de ter uma proposta até dia 17. É só como uma terceira opção aí para se Tá, achar mas queria só voltar para o Rony. Rony, você disse hoje, simplesmente porque hoje é a reunião do CONTIC? Ou... Exato. Tá. Porque carece da aprovação da instância equivalente. Eu gosto da sugestão do Valcir, sim, mas fico um pouco reticente aqui de dizer, né, a gente está fazendo aquela coisa do o cara não está presente à reunião, ele vai ser votado para fazer o que ninguém quer. É meio ruim isso, né? Então, eu estou um pouco resistente a simplesmente dizer vamos fazer, mas eu acho que é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, vou propor a Sandro, você tem mais alguma... Eu acho que eu só ia sugerir, Cadão, que acho que a gente pode aprovar a sugestão dele condicionada ao aceite da Daniel, senão continua do jeito que está. Se é urgente, é o que eu vejo que dá para fazer. Acho que a gente pode até, eu queria sugerir exatamente isso, né, pendente ao aceite dele, assim, a gente vota a troca, se o Daniel disser tudo bem, está tudo bem, a gente não faz mais nada. Se o Daniel disser, não, nessas condições eu não posso, porque por causa de alguma outra razão, eu só topei porque eu ia ser suplente, a gente toma uma outra bom, a gente pode fazer uma votação, submeter um outro nome por e-mail e obter a aprovação, mas eu preciso da concordância de vocês de toparem fazer essa votação por e-mail, que não tem nada de mal, enfim, as votações aqui são todas abertas, então a gente submete esse nome por e-mail. Vocês acham que tá razoável assim? Eu não quero fazer essa coisa de dizer, não, se o Daniel não topar, então fica do jeito que está, porque senão essa discussão toda não valeu para nada, né? Então a gente não está dando muita importância para esse fato, e eu quero dar essa importância para esse fato. Então a proposta que eu estou colocando aqui, vou colocar em votação, é a seguinte: nós aprovamos ou não, né, a sugestão do Valcir, que é de trocar a suplência pela titularidade, com os nomes do William e do Daniel. Caso o Daniel não aceite, nós vamos conduzir uma indicação e votação de um novo nome por e-mail antes do dia 17. Coloco em votação isso, então. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários e abstenções, por favor, se manifestem no chat. Tá ok, então eu considero aprovado por unanimidade, mais esse item da pauta. Muito bem. O próximo item é o direcionamento do site 60anosfcm.unicamp.br para a plataforma Loja Integrada, né? Isso aqui partiu do diretor da FCM, o professor Dr. Cláudio Coy, e do
enfim, do responsável pela TI do FCM, que é o Guilherme, quer dizer, responsável junto com a Pia, e ele é do NTI, né, da FCM, Pia me corrija aí. Então, o pedido diz, né, em cumprimento ao artigo 9º da instrução normativa do CONTIC, solicitamos autorização para realizar o redirecionamento do site 60anosfcm.unicamp.br para a plataforma Loja Integrada. A Faculdade de Ciências Médicas completa 60 anos e para divulgação do evento foi criado pela TI da FCM o site 60anos.fcm.unicamp.br, porém a venda de convites do jantar será gerenciada pela plataforma Loja Integrada. Foi por isso que foi necessário redirecionar, né, o nosso site .unicamp.br para a plataforma, para essa plataforma, né? O evento vai ocorrer dia 15 de maio. Certo de contar com sua compreensão, nos colocamos à disposição, né? A nossa, desculpe, a nossa, estou colocando isso para discussão, não é? A gente não tem nenhuma decisão, né, Fabiana? Eu lembro da gente ter decidido colocar aqui para discussão, né? Isso, e o Tretel está presente para poder tirar as dúvidas. Nós conversamos um pouquinho com o Tretel, né? E pedimos para ele vir aqui para nos orientar um pouco nesses aspectos. Por favor, Tretel. Tretel lá do CCUEC, para quem não sabe, da área lá de conectividade do CCUEC. Bom dia, me ouvem? Sim, sim. Bom dia a todos e todas. Então, como consta no primeiro parágrafo, na instrução normativa está dito, nessa instrução normativa de 04 de 2019, fala sobre procedimentos, boas práticas que devem ser adotados para registro de domínios web, DNS e tal, no contexto do domínio Unicamp BR, e esse artigo fala especificamente sobre hospedagem externa, né, que é o caso. Então, o redirecionamento para uma hospedagem externa, ou seja, é um site contendo o conteúdo institucional da Unicamp, na medida que traz os logos da Unicamp, da FCM, vincula o nome FCM Unicamp a ele, sob controle de um ente externo, que é a empresa Loja Integrada, né? Com um adicional de complexidade, que é o uso comercial, vamos dizer, né, um uso com fins lucrativos para a empresa, né? Não para a FCM, mas para a empresa, né, desse recurso. Então, é praxe, né, trazer essa questão para análise do CONTIC, a avaliação dos conselheiros, porque são casos atípicos, né, que não se encontram claramente previstos na normativa. Então, é esse o cenário e por isso o motivo da colocação aqui em discussão. Professor Dahab. Obrigado, viu, Tetel? Eu coloco em discussão aqui, eu quero, do ponto de vista da nossa análise inicial do caso, é que, enfim, primeiro que é um objetivo totalmente legítimo, tem a ver com a FCM, tem a ver com, enfim, simplifica muito o trabalho de quem vai fazer um evento desse, você ter, não é, gente que se você pode pagar, pode coordenar a coisa toda para você, não sei, enfim, não tem nenhum objetivo, é lógico, você está contratando um serviço e o fato desse serviço ter algum lucro embutido para eles é, digamos, secundário, né? Você está contratando o serviço, eles estão contratando o serviço. Só que exige o redirecionamento, e o redirecionamento carrega logo da Unicamp, enfim, no site para onde vai ser redirecionado. Então, enfim,
do nosso ponto de vista, da CITIC, assim, estou dando a nossa análise inicial mostrou que é um objetivo totalmente legítimo, não carrega nenhum risco técnico, digamos assim, e, portanto, a nossa posição inicial pela aprovação. Posição inicial. Deixo aberto para vocês discutirem algum outro aspecto que, em princípio, nós não estejamos contemplando. Rosângela, por favor. Eu não vejo nada contra, mas eu acho que seria importante depois definir uma data para que esse site depois, posteriormente, saísse do ar. De acordo, de acordo. Alguém mais gostaria de se manifestar? Paulo, Fávero, por favor. Eu só queria tirar uma dúvida. Essa questão, ela não é semelhante à que a gente já discutiu no passado, só que com uma temporalidade menor, em relação ao site dos ex-alunos lá, com aquele redirecionamento, quando da mudança que eles fizeram técnica, e que a solução foi criar um endereço .org, em vez de usar o e-mail, o link da Unicamp. Não é semelhante? É só essa a minha dúvida. Deixa eu ver, vou pedir a opinião do Tretel, técnica aí, Tretel, por favor. Bom dia, Paulo. Bom dia. Parcialmente sim, né? Mas naquele caso havia um complicante que nos levou à decisão de pedir um domínio próprio, separado. E não era somente o redirecionamento, mas para fins de funcionar corretamente no AWS, eles precisavam de controle sobre uma parte do nosso DNS. Entendi. Eles pediam a delegação do ramo, né, da árvore DNS, a Alumni Unicamp BR, para controle total pela empresa. E aí isso era algo que a gente não queria fazer, porque inclusive abre um precedente que sequer está pensado aí na normativa. Né? Abrindo um parênteses, né, essas normativas talvez fosse o caso de se pensar numa releitura delas, né, porque volta e meia a gente volta a debater casos que são omissos, né, e que surgiram aí nos últimos tempos, principalmente pós-pandemia, com a proliferação de nuvem pública, o uso mais intensivo, né, nuvem pública, nuvem híbrida, de hospedagem de serviço fora, e a normativa, o texto vem muito de documentos que foram escritos, na verdade, antes de 2019, isso vem da GR 52 de 2005, que é um cenário de internet totalmente diferente, com outros desafios, e que talvez coubesse agora uma discussão mais ampla no tipo de, não digo flexibilizar excessivamente algumas coisas, mas criar caminhos mais simples ou orientações mais claras para essas situações, de modo que a gente não dedicasse tanto tempo em reuniões de CONTIC a debater pode, não pode, encaixa como, não encaixa, não se encaixa, né? Mas respondendo à pergunta do Paulo, é isso. Naquele caso do Alumni, ainda tínhamos essa situação mais complicada, que era a delegação do DNS para a empresa, não apenas a hospedagem externa. Esse caso aqui, ele se aproxima mais do que foi debatido anos atrás em relação à editora da Unicamp, que era o mesmo viés, era hospedagem externa e um uso comercial, né? No caso, um uso comercial de longa duração, né? Perpétuo, vamos dizer assim. E é isso. Ok. Obrigado. Obrigado, Tetel. Mais alguma intervenção, mais algum pedido de esclarecimento, alguma sugestão, além da sugestão feita para que nós respondamos à FCM solicitando, né, já uma data para o fechamento desse site, desse redirecionamento, melhor dizendo, para o término desse redirecionamento.
Pi, por favor. Pi, acho que está com... Oi, desculpa. Sim. Desculpa. Realmente é um evento, né? É o aniversário da FCM. A ideia é que esse e-commerce seja chamado pela FCM, porque foi feito um hot site, esse alias, o que a gente tentou explicar. E ele tem, sim, um término, que o evento vai ser no dia 6 de maio. Então, até o dia 10 de maio, a gente encerra até um pouco antes, né? Porque é a venda dos convites para o jantar. E a gente quis mostrar que é um evento da FCM, não tem fins lucrativos, eles até solicitaram que a gente desenvolvesse um sistema para essa gestão, mas é bastante complexo esse sistema. Então, a gente optou por usar esse site só para realmente a venda dos convites e o direcionamento, mas ele tem data de término, sim. Mas a gente pode responder, se não ficou claro, a gente responde. Ótimo. Obrigado, Pi. Mais alguma manifestação? Alguma sugestão? Muito bem, então coloco para a votação dos conselheiros a aprovação da solicitação da FCM para o redirecionamento do site que vai materializar, enfim, a coordenação desse evento dos 60 anos da FCM. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários e abstenções, por favor, se manifestem pelo chat. Muito bem. Então, considero aprovado por unanimidade esse item também. Bom, agora na pauta nós temos 2 itens no expediente, que são, em primeiro lugar, a apresentação do Jefferson do CCUEC sobre o que a gente vai ter aqui, o que a Unicamp vai ter que fazer a respeito da limitação que vem aí, a partir do próximo ano, do armazenamento no Google Workspace. Depois da apresentação aí do Jefferson, eu vou fazer alguns comentários sobre isso, algumas novas notícias sobre isso, mas enfim, vou fazer alguns comentários adicionais. Mas primeiro eu peço que ele prepare uma apresentação para a gente. Eu vou parar a minha apresentação aqui e vou pedir para o Jefferson. Consegue compartilhar, Fabiana? Consegue sim, ele está como convidado. Ok, então eu vou parar de apresentar. Peço então que o Jefferson faça a apresentação dele. Muito obrigado, Jefferson. Opa, bom dia, professor, bom dia a todos. Né? Eu vou jogar minha tela só um segundo. Apareceu? Tá. Sim, sim. Bom, a ideia dessa apresentação, tá? A gente vem conversando há algum tempo com o professor Darrab, a gente fez já, talvez alguns membros aqui já viram essa apresentação, a gente tentou fazer uma prévia para os comitês, tá? Mostrar um pouco do cenário de como a Unicamp está dentro do Google a respeito da sua utilização. Só uma parte aqui para quem, notadamente os docentes, né, não sabem, é que nós criamos 3 comitês consultivos das áreas de TI da universidade, um para as unidades de ensino e pesquisa, um para as unidades administrativas e um para a área da saúde. Esses comitês se reúnem mensalmente e eles nos ajudam na CITIC enfim, nos ajudam na gestão de TI da universidade, e o Jefferson já fez a apresentação para esses 3 comitês, só para esclarecimento dos membros docentes aqui que possivelmente não sabem disso. Obrigado. Bom, continuando aqui, eu vou apresentar para vocês alguns números, tá, da Unicamp, lá dentro do Google. Hoje não, em janeiro, quando a gente tirou esses dados, a gente tinha 97 mil, um pouco mais de 97 mil contas de usuários ativos dentro da Unicamp.
de forma geral, 37 mil contas suspensas, porque lá atrás a gente resolveu que, como o Google, naquela época, era ilimitado, a gente resolveu, em vez de excluir os dados, deixar vazio, enfim, quando a pessoa sai, a gente só estava mantendo a conta suspensa, porque se ela voltasse em algum momento, seja aluno, funcionário, docente, ela voltaria ali com a área da mesma forma que ela tinha quando saiu, tá? Então, provavelmente, esses suspensos vão entrar aí um dos primeiros a ter que ter os dados excluídos aí para a gente fazer essa redução necessária, tá bom? Continuando aí a apresentação, a gente dividiu os espaços utilizados pelas aplicações do Google, tá? Então, o Google Drive e o Drive compartilhado são os grandes aí, utilizadores desse espaço. Se a gente somar os dois aí, são 3 petas de dados nessas aplicações. O Google Drive aí são os drives, vamos dizer assim, pessoais de cada conta Unicamp, e os drives compartilhados são aqueles institucionais que você cria de forma, todo mundo pode criar, mas fica gerenciável ali por um administrador que criou, só que esse espaço hoje, ele meio que pega do montante do domínio, ele não é individualizado, tá? Depois a gente tem o e-mail, que é um pouco mais de 100 tera de uso, e o Google Fotos aí com 70 tera de uso. E do lado direito a gente fez uma divisão para a gente ter ideia de quanto cada classe aí de usuário está fazendo esse uso. Então, quase um pouco mais de 70 mil alunos aí são responsáveis por 1.15 peta. Os funcionários aí tem 15.800, o número às vezes é bem maior, porque nesses funcionários não estão só funcionários Unicamp, tem funcionário FUNCAMP, tem funcionário aposentado, tem contas institucionais que os funcionários das unidades pedem, então esse número hoje é de 15.800 contas, que uma ocupação de quase 800 tera. Mesma coisa para os professores, tá? Então estão os ativos, aposentados e contas institucionais, totalizam aí 3.525 professores, ocupando quase 400 tera. E essas demais contas são contas de classes menores, como alunos de colégio técnico, alunos STCamp, usuários externos, tá? Então, dá um pouco mais de 4.000 contas com 35 tera de uso, e os alunos suspensos aí, que ocupam hoje 110 tera desse espaço. E aí a gente pode ver que hoje nós estamos utilizando aí 3.16 peta, e provavelmente uma média aí do espaço que a gente vai ter após a renovação de contrato que já está sendo tocada, que o nosso contrato vence em novembro, tá? O novo espaço é nessa faixa de 1.57 peta. Então, a gente teria que reduzir quase metade dos dados, tá? Mas nas outras páginas aqui a gente vai ver que, por mais que é muita coisa, o cenário não é tão ruim, não. Por que não é tão ruim? Porque a gente identificou, tá? Que dentro desses 93 mil contas, nós temos 2.300 usuários aí que são responsáveis aí por 1.8 peta. Então, quer dizer, isso dá em torno de pouco mais de 2% dos usuários que estão sendo responsáveis por esse uso massivo que está ocasionando esse estouro grande aí que a gente teria se hoje tivesse que respeitar o valor contratado, tá? E dentro desses 2.300, nós temos 276 usuários que usam mais de 1 tera lá no Google. Claro que a gente sabe, pode ser que tenha, sim, dados institucionais por pessoas, isso vai ser tudo levado em conta, tá? Mas a gente também precisa pegar todos os informes que a gente recebe do Google, assim, eles mostraram que dentro, principalmente da questão educacional e das classes de alunos, é muito comum eles usarem esse espaço aí para fazer armazenamento pessoal de vídeo, foto e tudo mais. Então, esse número, quando a gente passou para eles, eles falaram que está tudo dentro do esperado e é uma porcentagem realmente pequena, tá? O que o Google fez para auxiliar na ferramenta é criar a possibilidade de colocar cotas distintas para cada classe de usuários, tá? Então, é nisso que a gente vai ter que trabalhar no futuro. E a ideia aqui é apresentar para vocês esses números para a gente discutir, porque tudo isso vai ter que ser criado uma política, né? Então, a ideia dessa política, sim, é criar essas regras em conjunto aí com o TIC, todo mundo acho que compartilhando o que pensa, para a gente chegar num melhor formato de funcionamento, tá? A gente colocou ainda aí um valor de R$ 8.100, só para vocês terem ideia que o custo no Google, se a gente for contratar espaço a mais, apenas espaço, é caro, tá?
porque R$ 8.100 já está com desconto de 50%, que o valor original era de 16.200. Então, para as áreas educacionais, eles dão esse desconto, mas mesmo assim, se a gente falar de 1 peta de espaço, já seria um valor aí de R$ 800 mil anual, tá? Então, nesses valores, muitas vezes, tem outras formas de armazenamento mais barata do que simplesmente manter no Google. Só fazendo um parênteses, você falou de pagar R$ 800 mil por 1 tera, né? Por 1 peta, isso. Mas hoje a gente paga R$ 400 mil por todo o workspace. Exato. Esse 1.57 mais as licenças de uso custa metade disso, realmente. E depois, enfim, a gente colocou esse projeto FAPESP, que é um projeto também que está para acontecer para grandes armazenamentos, então seria mais um espaço dentro da Unicamp que as unidades que estão com uso institucional armazenando no Google, que teria uma opção interna para a gente trazer esses dados, tá? E depois aqui é só um exemplo, tá? A gente colocou um número para exemplificar, e a gente chegou aqui 100 GB, um valor muitas vezes até alto para determinados usuários, talvez baixo para alguns, mas se a gente aplicasse hoje uma cota de 100 GB para todo mundo, sem pensar, só para simplificar, a gente já conseguiria uma redução de 900 tera somente com alunos, tá? E 1.667 contas de alunos seriam afetadas. Com funcionários, a redução seria de 700 tera com essa cota, 572 contas afetadas, e aquelas demais contas, 28 tera, com apenas 13 contas afetadas. E aí a gente colocou uma cota maior para professores, se a gente pensar assim, 1 tera de cota para cada professor, tá? A gente teria aí 50 professores, 50 contas, entre contas pessoais e institucionais, tá bom? Que estão ultrapassando 1 tera e seriam 187 tera de economia, totalizando aí todas essas reduções com uma cota de 100 GB e 1 tera, a redução de 1.8 peta. Então, a gente já chegaria no novo espaço necessário, sem falar nada dos drives compartilhados, tá? Que nos drives compartilhados, a ideia é que a gente faça uma redução. A gente tinha pouca ferramenta, tá, de auxílio. Acho que a Unicamp sentiu na semana passada que o Google fez uma mudança e acabou colocando já um limite de 100 GB, que por acaso foi o mesmo que estava na apresentação aqui, mas isso foi feito para todos os Googles, pelo que eu entendi, não sei se no Brasil ou no mundo, mas gerou um pouco de estresse ali no dia que aconteceu, porque algumas pessoas não conseguiram trabalhar, mas já foi desativado e agora temos ferramentas para trabalhar nos drives compartilhados também, que era uma limitação que tínhamos, tá bom? E até para compartilhar com vocês algumas observações que a gente acha importante, tá? Essas regras, a gente tem umas limitações dentro da ferramenta do Google, a gente pode aplicar cotas lá dentro do Google são OUs, são unidades organizacionais, só que hoje essas OUs foram sincronizadas junto com o LDAP, CIS da Unicamp, da seguinte forma, tá? Então, temos alunos ativos, que são alunos realmente matriculados, tá? Esse alunos, a gente tem alunos, ex-alunos e tudo mais. Alunos especiais, que são os alunos que entram com matrícula de aluno especial. Depois temos funcionários Unicamp, que dividimos a classe, só funcionários. Eu tenho todo tipo de funcionário ali, tá? Funcamp, tenho aposentado, tem várias classes ali dentro. Funcionários Enterprise, que é uma classe daqueles funcionários que pedem licenças, tá? Aquela licença que hoje dá algumas funcionalidades a mais aqui no Meet. Funcionários institucionais, que são as contas institucionais solicitadas para a responsabilidade de funcionários. Professores e professores institucionais também, que no caso de professores estão todos juntos, ativos e aposentados. Colégios, Estecamp, externos e externos DAC, tá? A gente pode, claro, depois que discutir, até criar uma ou outra mais ou divisão de acordo com o que a gente tem, até para facilitar, se for preciso, tá? Mas todas as regras vão ter que ser aplicadas em cima dessas OUs que eu listei em cima, tá? Alguns problemas que temos, tá? Hoje, a gente não consegue identificar o conteúdo dos dados dos usuários, tá? Então, se a pessoa tem 1 tera lá de uso, se for de vídeo, ou se for realmente de arquivo institucional, a gente não consegue diferenciar, até porque pela quantidade de contas aí, não tem uma ferramenta que facilitaria isso, tá? E também não conseguimos apagar dados dos usuários, tá? Então, se o usuário não fizer a limpeza, o que a gente faz?
não temos muito o que fazer. A não ser que você exclua a conta do usuário de vez, mas se excluir a conta dele, você apagaria tudo e geraríamos mais problema, tá? Então, vai ter que ter algo bem explícito para as pessoas apagarem, se não apagarem, o que a gente faz, porque a gente depende da limpeza, ou pelo menos do aval dessa pessoa, dela saber o que está ali dentro e nos ajudar nessa limpeza, porque senão a gente corre o risco de chegar ano que vem com a cota estourada aí e termos problema, tá bom? É o que eu coloquei ali do lado, caso os usuários não apaguem, né? Temos esse risco. Os drives compartilhados são os únicos que podem ser excluídos pelo administrador. Isso é bom, foi colocado, não é desde sempre, mas foi colocado há um tempo, porque identificamos mau usos, tá? No drive compartilhado, vou dar alguns exemplos até para vocês saberem, mas como hoje não temos normativa, ainda não aplicamos a exclusão, nada disso. Alguns alunos entram, criam um drive compartilhado, adiciona algumas contas de e-mail externa, né, pode ser dele, de algum amigo e tudo mais, passa a administração ou compartilha a administração com essas contas de e-mail lá fora, e depois ele simplesmente sai desse drive compartilhado e fica somente externos, tá? Então temos diversos casos de drives compartilhados que estão só para Gmail e não tem nenhuma conta Unicamp lá dentro. Então essas com certeza estão sendo usadas aí para mau uso, porque não faz sentido a pessoa fazer isso. Se fosse um drive de estudo aí, poderia estar sendo usado tudo com os endereços DAC, tá? E também temos casos de drive compartilhado que foi criado, colocado e depois todo mundo saiu do drive. Então temos drives meio que perdidos aí no limbo, sem ninguém, e com dados ali dentro que também não faz mais sentido. Se todo mundo saiu, é porque não tem mais uso aquele espaço, tá? E outro ponto importante, não tem uma ferramenta automatizada, então, por isso que nesse momento a gente está falando dos piores cenários, dos piores casos, porque esses processos vão ter que ser feitos manualmente, tá? E essa é a questão da necessidade de criação de regras, porque tudo isso que eu estou passando aqui hoje, não temos um aval para fazer isso, porque as regras dizem que até para acessar dado, alguma coisa de qualquer pessoa é preciso um ofício até da unidade ou do reitor e tudo mais, então é bem complicado para a gente fazer qualquer coisa sem política, tá bom? E acho que aqui, última tela aqui para a gente finalizar, são os passos que a gente precisa, tá? Acho que o primeiro ponto era a gente compartilhar isso com vocês para definir uma criação de regra, tá? Como vai ser usado esses espaços, quem vai poder usar, de que forma, tá? A criação de um grupo aí talvez de e-mail para notificação para esses 2.000 usuários aí que vão ser afetados diretamente, claro, pode ser um número maior, dependendo da cota ser definida por classe, tá? Aguardar as justificativas, porque a gente precisa realmente saber, principalmente de funcionários e professores, do uso, porque os usos que forem de uso institucional, a gente teria que dar as soluções para eles nesses casos, tá? E aí depois a gente fazer o acompanhamento dessa redução, se realmente vai estar acontecendo no período que a gente definir, e claro, colocar datas aí, porque senão a gente vai chegar na data limite e não vamos ter conseguido avançar, tá? Aplicar as regras aí que for definida pelas instruções normativas, e o CCUE que hoje já disponibiliza um espaço para backup, porque outro ponto que a gente identificou são muitos backups enviados para o Google, tá? Então, hoje, o nosso backup, principalmente para file server, quer dizer, backup de arquivo, nossa ferramenta atende bem. Backups para file system, realmente a gente tem alguns problemas, mas a gente sabe se está no Google Drive é arquivo, então seriam todos cases para ser levados, migrados para lá, então não teria problema, que é muito mais barato o custo em backup em cartuchos, LTO. E também a possibilidade daquele storage lá que a gente falou de grandes volumes, o CCUE também disponibilizar para as unidades que vão fazer uso desse espaço aqui interno, e deixar claro, de forma geral, que o conteúdo é armazenado que não for corporativo, principalmente vídeos, né? Vídeos que eu digo, às vezes a pessoa colocou filme, série, o que for lá dentro, esse tipo de coisa, além de, às vezes, não ter nem direitos legais de estar lá, mas pelo fato do Google não analisar e nem a gente ter ferramenta para fazer essa análise, a gente não consegue chegar em quem realmente está fazendo esse mau uso, tá bom? Basicamente isso, tá? A próxima tela de próximas etapas, que é a réplica ali do que a gente conversou. E é isso, professor, vou deixar aqui, se alguém tiver dúvida, eu posso auxiliar, mas fica aberto aí a questionamento. Obrigado, Jefferson. Bom, só queria adicionar algumas coisinhas aí.
Então, nós vamos começar esse serviço, esse trabalho, né, de discussão até aqui no CONTIC, enfim, nos comitês consultivos também de TIC, para chegarmos a uma normativa para uso desse espaço e de outros espaços também. Eu acho que a gente devia trabalhar no sentido de ter uma normativa mais geral para a universidade, que não fosse só relativa ao Google, mas fosse uma coisa que pudesse ser aplicada a outros contratos, inclusive de nuvem com Microsoft, porventura, e outros provedores desse tipo de coisa. Isso faz parte de uma outra investida nossa de soluções para isso, que é trazer uma maior variedade de lugares para a gente fazer, para que a comunidade possa fazer armazenamento e bom uso, obviamente, né, dos seus dados, da sua pesquisa, enfim. Além dessa iniciativa do armazenamento local, não é, que primariamente é para as unidades que trabalham com arquivos, coleções de documentos, arquivos da universidade, que ocupam grande quantidade de dados, mas a FAPESP abriu um edital exatamente para coleções de documentos, etc., e nós submetemos uma proposta, são vários PETA, para esse tipo de coisa, o que vai aliviar o armazenamento mais geral de Google e, porventura, Microsoft ou outros. Né? Além disso, oferecer um backup corporativo de melhor qualidade, que é uma coisa que também está sendo já encaminhada no CCUE, que é uma ferramenta de backup que seja de mais fácil uso, que seja, não é, uma coisa mais moderna, o que a gente tem é uma coisa que dá algum trabalho de se fazer, e então essa ferramenta moderna vai, obviamente, que aliviar essa pressão que se faz hoje no Google Workspace como ferramenta de backup, né? Não faz muito sentido a gente ter isso como ferramenta de backup se agora num contexto de cotas limitadas, né? Quando não havia, bom, vamos colocar tudo que a gente tem lá e ver depois o que acontece. Bom, isso mudou e mudou. Uma outra coisa que a gente vai ter que fazer é uma campanha mesmo para conscientizar alunos e professores também, porque não funcionários, né, de que devem usar esses recursos da universidade com cuidado, né, com cuidado, não estou falando simplesmente limitar o tamanho, mas com cuidado, de não fazer mau uso, de usar para, de fato, informações que tenham a ver com o trabalho acadêmico, que tenham a ver com a universidade. Bom, tudo bem, tem um centro acadêmico? Bom, o centro acadêmico é parte da comunidade, né? Então ele tem direito também de usar essas coisas, não estou falando daqui da gente ser totalmente, só vamos usar para coisas absolutamente de pesquisa, ou coisa assim, não é isso. Né? Que sejam usos legítimos de quem compõe a comunidade acadêmica. Isso tem que ser feita uma campanha para a conscientização das pessoas. E, finalmente, uma coisa que a gente está começando a fazer é um contato com o Google para ver se nós conseguimos algum tipo de acordo entre as 3 universidades paulistas, de forma que a gente consiga, enfim, fazer um pouco de nos apresentarmos, né, não só como universidades independentes, com programas independentes, mas nesse aspecto, né, de armazenamento, nós compartilhamos o mesmo tipo de drama, né, a USP vai ter um limite que para eles é insuportável agora, né, parecido com o nosso, até mais restritivo. Nós estamos tendo que cortar mais ou menos a metade, né, vamos ter que cortar a metade, a USP vai ter que cortar mais ainda. Então, isso é uma coisa que a gente estamos abordando a Google para ver se conseguimos algum tipo de acordo um pouco melhor, dada a importância que as universidades, inclusive, têm para a Google, né? Inclusive como formadoras de RH para trabalhar no Google, né? Então não é uma coisa, não é aqui uma escolinha de esquina que vai abrir uma filial lá não sei aonde e que vai não.
É uma universidade, uma das melhores universidades do Brasil, não tem as 3 universidades, né? E elas merecem um tratamento um pouco mais de qualidade deles. Outra coisa é que nós estamos começando a migrar alguns sistemas mesmo da universidade para a nuvem. O primeiro que vai ser migrado totalmente para a nuvem é o EGHUSE, que é o sistema hospitalar da Unicamp, né, que vai ser o sistema, vai ser o ERP da área hospitalar, da área da saúde da Unicamp. E com essa migração, embora a gente tenha que ter um backup local, e vamos ter um backup local, os sistemas como um todo vão migrar para a nuvem, e isso diminui um pouco a pressão por ter os sistemas todos no ar, né, com armazenamento no ar, né, online, que não seja em backup, né. Então, são várias frentes que nós estamos atacando para termos aí um horizonte de tranquilidade nos próximos anos. Acho que do meu lado é isso, complementando essas informações, abro a palavra para vocês, Valcir. Obrigado. Jefferson, obrigado aí pela apresentação. Eu tenho uma coisa que eu fico um pouco incomodado, é a nossa dependência, a dependência da universidade com o Google. Eu não acho isso saudável, a gente ter uma dependência muito grande com uma única empresa. E é uma empresa que vem aqui e oferece para a gente, é um serviço grátis, depois vem, é ilimitado, aí a gente vai fazendo uso e deixa de investir na nossa infraestrutura, porque já tem o serviço, e aí cria-se a dependência. E agora a gente, assim, o que me deixaria aliviado é se tivesse uma proposta que abrisse uma concorrência entre empresas externas, tanto do gerenciamento de e-mail, de drive, essas coisas, para a gente não ficar tão dependente, porque do jeito que está indo, parece que, assim, o que o Google colocar para a gente vai ter que aceitar. E isso não é saudável, né? Me incomoda um pouco isso. Então, assim, dentro dos estudos de vocês estão considerando ter uma concorrente para o Google para atender esses serviços? Nós estamos considerando, Valcir, uma variedade de oferta, maior variedade de oferta, pelo menos de armazenamento e de ferramentas também. Agora, tem algumas ferramentas que você vai ter que, ou a gente volta, por exemplo, e-mail, né, que é uma ferramenta central nisso, você pode falar em, vamos fazer vamos usar uma variedade de coisas como o Meet, né, para videoconferência, vamos usar uma variedade de drives, né, de concorrentes, vários concorrentes, aí você pode escolher um ou outro, vamos usar uma variedade, mas e-mail não, e-mail você vai para um, você vai para outro. E eu não sei o que aconteceria se a gente tivesse que migrar e-mail hoje para alguma outra plataforma, se isso daí, eu não faço ideia, isso não é uma coisa que a gente está contemplando no momento, nós estamos contemplando abrir a oferta de vários serviços. Agora, alguns deles, não sei se a gente deve abrir sem uma estratégia para migrar para lá e de volta para um outro, depois para outro, facilmente. Eu não sei como é que faz isso, eu não sei quais são os riscos disso. Mas eu concordo com você que a gente não deve ficar totalmente dependente, para isso a gente está abrindo para várias plataformas, a gente está reforçando a nossa capacidade local, nós estamos atacando em várias frentes. Agora, que isso daí é uma coisa meio que o fato de você migrar sua infraestrutura, né, para a nuvem nos parece uma coisa um pouco inexorável, assim, né, dado o caminhar das coisas, né, dado inclusive a falta embora agora isso daí tenha melhorado um pouquinho, né, com alívio aí do RH, as empresas não estão contratando tanto, ainda a diferença do que a gente consegue oferecer dentro e fora ainda é muito grande, né. Mas, enfim, essa é a minha resposta, enfim, se quiser comentar já, né, só para não irmos para outra pessoa, fica à vontade, aí depois a gente põe o Jefferson, que é o próximo na fila.
O Jefferson gostaria de comentar nisso, exatamente sobre isso? É em cima disso, professor. Aproveitei que o Valcir falou desse assunto, acho que vale a pena. Assim, acho que você já colocou bastante coisa, mas hoje, tá, a Unicamp, além do Google, para uso de outras ferramentas, já existe acordo com a Microsoft também, então as pessoas que gostam de usar lá o Office 365, tem toda a gama de aplicação da Microsoft liberada para a universidade também, com o drive deles, com o e-mail deles. Você pode até redirecionar o seu e-mail lá do Google para a Microsoft, quem gosta mais de lá, tudo isso é possível, mas eu acho que o importante foi isso que você falou do e-mail, tá, professor? Talvez o Valcir percebeu menos, porque nessas migrações que aconteceram ao longo dos anos, o IB era uma das unidades que já estavam englobadas dentro do Unicamp. Então já foi feito pelo CCUEC sem eles sentirem. Mas eu acho que as unidades, que lá atrás eram quase 80 unidades com servidor de e-mail próprio dentro do Unicamp, foi bem traumático, assim, a migração por causa das paradas de dados, assim, de levar tudo isso primeiro para, às vezes, para a própria Unicamp no e-mail centralizado, e depois todo esse processo para o Google, porque você tinha que definir uma, né? Eu acho que o importante acho que é todos saberem que realmente a migração do e-mail, independente da plataforma, é bem traumática, tá? E eu acho que dentro da Unicamp, quando a gente tirou da Unicamp, um dos principais pilares que haviam mais reclamações a respeito do e-mail é a questão de spam, tá? Então, sempre foi, acho que quem ainda tem e-mail na Unicamp sente isso. Lá atrás eu lembro que para cada quase 100 e-mails que chegava, não tinha 10 e-mails válidos e 90 spams que tinham que ser tratados, e as ferramentas de spam, na época, para 30 mil, 40 mil contas de e-mail, eram caríssimas, tá? Na casa de milhões, isso há 5, 6 anos atrás. Então, era realmente uma guerra interminável dentro, cuidar disso, e tudo dentro de ferramentas open source, que era o que a gente tinha na época, tá? Mas eu acho que outras plataformas, eu acho que sempre são bem-vindas, sim. É mais a respeito do e-mail que eu estou colocando, que eu participei desses projetos. Sérgio? Eu queria fazer só um comentário já em cima da proposta dos cortes. Eu seria mais conservador do ponto de vista... eu cortaria mais, no sentido de dar folga para a universidade, administrar esse espaço, não ficar com uma redução, assim, com um limite muito próximo daquilo que vai estar liberado de graça. Então, a normativa ela deveria nivelar por baixo, baixar a régua, e aí deixar aberto para aquelas necessidades justificadas para aumento de cota, tá? Então, eu acho que a gente deveria pensar, de repente, se não é 200, é 100 GB ou 50 GB, não sei qual seria o melhor número para se adequar. Porque acho que a maioria dos usuários, né, a grande gama, não precisaria ter grandes espaços, né? E aqueles que, de fato, necessitarem de espaço maior, demandariam formalmente e isso seria liberado de acordo com a necessidade. Obrigado, Sérgio. Só a título de ilustração aqui, eu acho que a gente chegou a fazer essa conta, né, Jefferson, o Paulo, se a gente tivesse que acomodar todos os alunos ativos, me corrijam se eu estiver errado, mas a gente não poderia dar mais do que 5 GB para cada aluno na nova cota. Se todos utilizarem o espaço, era isso mesmo, tá, professor? A gente presume que ninguém a maioria não vai usar todo o espaço, mas era isso mesmo. Tá. Paulo? Bom dia a todos. Só complementando, hoje o que a gente tem percebido no armazenamento é que talvez uma parte seja mau uso mesmo, tanto é que tem drives compartilhados para fora da universidade, com usuários, sem usuários da universidade, ou seja, alguém compartilhou um drive e saiu como organizador, como criador. Isso são grandes volumes. Outros pontos também que a gente avaliou e tem trabalhado é a questão dos repositórios. Tem repositórios que estão utilizando o Google, tá? Mas que com essa compra, assim que a FAPESP autorizar, basicamente a gente vai tirar quase 600, 700 teras de lá, né? Então, acho que a gente tem, foi o que o Jefferson falou inicialmente, o cenário olhando assim, tem que diminuir 1.5 peta, 1.8 peta é muita coisa.
Entretanto, eu acho que tem cenários ainda que a gente precisa avaliar, políticas que a gente vai ter que colocar para esses casos, porque para a gente poderia lá tirar, apaga, não é da Unicamp, apaga, mas nós não sabemos, nós não temos acesso ao que está lá dentro. E, de repente, isso pode ser um dado importante, que é de um projeto importante, perderia essas informações. Por isso, da política ser muito importante. Então, essas discussões que o professor comentou, que a gente está fazendo dentro dos comitês, são muito importantes, os comitês de ensino, pesquisa, administrativo, área de saúde, são muito importantes para que a gente tenha subsídio técnico e jurídico para poder realmente apagar essas informações. Tá bom? Valcir, por favor. Obrigado. Bom, outra sugestão é trabalhar a conscientização do usuário, porque até o momento foi sempre dito para utilizar à vontade porque era ilimitado. Então, o usuário tem isso na cabeça. Todas as pessoas, se você andar lá no corredor de qualquer unidade e perguntar, você usa o Google? Uso sim, é ilimitado, posso usar quanto eu quero. Então, essa conscientização de que mudou tem que ser feita também, até mesmo antes de qualquer política. Não, claramente, bom, não sei, acho que você tinha saído, mas eu tinha falado sobre isso, que a campanha para mudar a nossa cultura vai ter que ser bastante agressiva. Tretel, por favor. Bom dia de novo, só uma dúvida. Tem uma oposição ainda fala do Sérgio com o que o Jefferson colocou. Se eu entendi correto, a gente não consegue fazer cota individual, é isso? Que seriam cotas por categoria. Eu entendi que sim, né, Jefferson? Até com, assim, eu posso ter as cotas pelas OUs, eu ainda posso ter grupos com cotas mais específicas e colocar pessoas nesses grupos, tá? O problema é mais a administração disso. Se for, igual o Sérgio falou, sob demanda, até dá para ser feito. Agora, imagine, para 90 mil contos, cada um me pedir um valor, não, tá? Mas eu consigo criar subgrupos, tá? E associar essas pessoas a um subgrupo, a cota desse subgrupo vai ter prioridade sobre a cota da OU dele. Então, ele teria como colocar uma cota maior para ele mesmo, ele estando naquela OU menor, tá? Ok. E outra dúvida é esses drivers que a gente suspeita que não sejam tenham um uso adequado, também não se consegue fazer backup disso para outro local e apagá-los. Quer dizer, apagá-los sim, mas não fazer backup. Assim, de forma prática, não, tá, Tretel? Fazer backup disso por não ter dado. Transferir para cá, por exemplo, num repositório de menor custo e limpar. São dados de outras pessoas, né? Ao você fazer o backup disso, alguém pode ter acesso e você não sabe o que tem de fato ali, né? Eu acho que você pode, talvez... Não, questões, isso é uma pergunta técnica, questões de confidencialidade à parte, né? Não, tecnicamente está ali. Se for drive compartilhado, a gente pode adicionar uma conta lá dentro, qualquer conta, e a partir do momento que tem uma conta lá dentro, ela faria o backup de alguma forma, entendeu? Ela entraria e copiava tudo. Alguma coisa dá para ser feito. Então, tecnicamente dá, só não precisamos de viés. E se realmente vai precisar isso. Toda complicação de legislação, LGPD e tal. Obrigado. Então, certamente uma coisa simples de se fazer, desculpe, Paulo, certamente uma coisa simples de se fazer desde já é você ter todos os drives que, de agora em diante, qualquer drive compartilhado tem que ter como responsável alguém da Unicamp. E não deixa continuar se não tiver, simplesmente. Então, essa configuração é possível. O que eu ia comentar sobre o drive, sobre o usuário, o dado do usuário, quando um usuário isso o Google implantou recentemente, você apaga um usuário, né, ele verifica que existe dados e se você vai transferir esses dados para alguém. Isso é possível de fazer, mas tem que ter a anuência da pessoa que estará recebendo esse dado. Né? Então, são ferramentas que estão sendo implantadas, cada roadmap do Google tá grande para poder realmente dar ferramentas para fazer gestão de dados. Sérgio? Eu acho que, em relação ao uso, eu penso que, uma vez
feita a normativa, né? Porque acho que a gente carece hoje de um regramento sobre o uso específico dessa ferramenta. Uma vez regrado, se estabelece um tempo para as pessoas fazerem a sua limpeza dentro das cotas novas estabelecidas. Nós precisamos lembrar que, independente da questão jurídica, né, de espaço, privacidade, nós não estamos falando de conta pessoal, nós estamos falando de conta institucional, né? Então, tem algumas coisas que sobrepõem a pessoa. Então, apagar um dado de alguém dentro de um ambiente institucional, eu acho que é perfeitamente possível, legalmente falando. Tá? Mas a gente pode fazer algo combinado, né, com a Procuradoria-Geral para a gente ter respaldo. Mas eu acho que, assim, estabelece os limites, dá prazo para as pessoas retirarem. Depois desse prazo, sinto muito. Né? Eu acho que a universidade tem que vir em primeiro lugar, porque ela é a instituição. E a gente não é provedor de acesso de ninguém. Para pessoal, né? Certíssimo. Obrigado, Sérgio. Rosângela. Eu acho que a normativa e a conscientização de todo mundo vai ser essencial para esse processo. Eu acho que nós temos muito órgãos colegiados que colocam pautas, vídeos das reuniões em sites e que talvez tenha também um Google Drive separado com essas mesmas informações. Então, acho que trabalhar esse tipo de coisa vai ser essencial para que a gente talvez reduza bastante esse espaço. Mais alguém? Bom, eu queria então, já que, enfim, é uma coisa que a gente já precisava fazer, já fazer todo esse trabalho, né, de transição, eu acho que a gente gostaria de compor um GT, né? Já queria encaminhar a criação desse GT hoje já, né, para estudar esse caso e ter algumas recomendações, ou mesmo, se for o caso, convergimos para uma nova normativa, mas que examinasse a questão de forma mais abrangente, né? Não é só cotas para Google Workspace, isso é um pedaço da coisa. Mas como a própria discussão nossa aqui já revelou, o problema é mais geral, né? O problema é mais geral. Então, falasse um pouco das campanhas de conscientização, desse alternativas para essa questão do armazenamento em nuvem, né, que é isso que a gente está falando, compartilhado, colaborativo, né, e que porque a grande coisa da Google é isso, né, é dar ferramentas colaborativas facilmente sincronizadas com outras, é uma coisa que o próprio pessoal da Amazon, por exemplo, que provê serviço de nuvem, dizem, bom, o Google é imbatível nisso, né? Nós gostamos de dizer que nós somos muito bons de infraestrutura, de nuvem, de processamento, enfim, mas de ferramenta colaborativa, de oferecer um espaço em nuvem para trabalho colaborativo, não tem hoje como algo tão rápido e tão flexível, tão variado como a Google tem. Então, é uma coisa que a gente precisa pesar na balança, né, esse tipo de coisa. Então, eu gostaria de encaminhar a criação de um GT, a Fabiana vai encaminhar essa criação, vai escrever para vocês, pedindo voluntários para esse GT, que deve concluir, idealmente, os seus trabalhos no final do primeiro semestre, para a gente poder... Bom, uma informação que o Jefferson não deu é que, embora ele tenha dito que o nosso contrato com a Google termina em novembro, essa tolerância, né, o corte das cotas, né, a cota da Unicamp para 1.5 peta, não vai acontecer até abril do ano que vem. Então, a gente tem um pouquinho mais de tempo para pensar nisso. Confere, Paulo. Em maio do ano que vem, essa é a data final. E isso para, assim, é o condicionante a gente renovar as licenças. Caso não renove as licenças, a partir de 16 de novembro, a gente não teria mais cota. A gente voltaria para a cota de unidades padrões, que é aquele 100 GB por instituição. Tá, não, eu não acho que seja o caso aqui.
Enfim, eu acho que se a gente não preceder... Primeiro que a gente precisa ter esse edital pronto, né, num tempo mais ou menos rápido, e está sendo encaminhado já. Então, e uma mudança dessa, que é muito maior magnitude de simplesmente cortar, é uma coisa que tem que ser precedida de muito mais trabalho do que esse que a gente vai fazer agora. Mas esse primeiro trabalho já é encaminhar essa discussão, já é muito importante. Então, a Fabiana coloca na nossa trabalho desse mês é criar esse GT e comunicar para as pessoas na próxima reunião a criação desse GT, quem são as pessoas, e com cronograma e tudo, tá bom? Tá joia, anotado. Obrigado. Mais alguma contribuição nessa questão? Apenas que você comentou que sobre o edital praticamente, em termos de referência, né, o termo de referência, o anexo técnico está pronto. A gente já está em contato com os fornecedores, que são empresas revendas Google, e a gente vai começar a receber os orçamentos agora, aquele orçamento para a gente ter uma ideia de custo. Tá? Tá bom. Só Legal. lembrando que mudou a forma de licenciamento. Antigamente era por licença, cada licença Workspace, que era Legacy, que eles chamavam, agora passa a ser por aluno, mas dentro do contexto, dá elas por elas, praticamente, o mesmo valor muito próximo do que a gente já paga. E a gente ganha licenças administrativas, tá bom? Certo. Isso é uma coisa importante. Mudou também isso na Google, né? Na licença atual, você compra um certo número de licenças premium e ganha um monte de licenças para alunos, né, que cobre todos os nossos alunos. Agora a coisa vai mudar, você compra licença para alunos e ganha as premium. Exato. Muito bem. Alguém gostaria de contribuir mais alguma coisa? Senão eu vou passar para o próximo informe. Sandro, você teria alguma coisa da nossa rede Nesp para falar? Acho que tem algumas, né? Oi, Dahab, bom dia a todos. Bom, a gente tem a notícia da entrega do link da Unicamp, né, que o pessoal do CCUEC pode falar até mais detalhes, se alguém quiser aí saber os detalhes técnicos, né, mas foi feita mais ou menos no prazo pensado ali, final de janeiro, início de fevereiro, a finalização da passagem da fibra, e agora os últimos passos foram a configuração de roteador e etc., que eu acho que já está tudo ok, e o pessoal do CCUEC deve estar ali já pensando como que vai ser a integração desse novo link no nosso portfólio aí de conectividade, né? O Backbone está seguindo o cronograma planejado, ele deve estar finalizado até o final de fevereiro, março no máximo, todas as entregas das 8 universidades, e talvez tenha algum evento aí de encerramento da entrega, alguma coisa assim, como teve no lançamento, né, isso depende da FAPESP, o que eles vão decidir fazer ou não. E aí, pensando em estratégias de como a gente vai aproveitar isso, né, acho que a Unicamp já deve ter as estratégias dela aí, mas a gente tem vários usuários aí que esse link representa um salto bem grande de capacidade do que eles usam hoje, e a gente vai pensar em estratégias de como fomentar o uso disso aí, né, como passar a aproveitar essa nova capacidade que a gente está entregando. Acho que essa é a principal notícia. A gente vai encerrar esse 1 ano com o Backbone entregue, né, esse projeto da Rede Nesp, ele é anual, a FAPESP renova todo ano, e esse era o objetivo desse ano 22-23 aí, né, o projeto acho que é até abril ou maio de 23, que é a data de renovação dele. E aí tem que ver o que vai vir no próximo ano. Tem aquela conversa sobre trazer 5G para áreas que não conseguem ser atendidas por esses links de fibra, tem várias conversas aí, mas ainda nada definido para implementação, vamos dizer assim, né? Mas a partir de maio, junho, começa um novo período aí que a gente vai ver que vai ser os novos investimentos planejados. Acho que é isso, Dá.
Obrigado, Sandro. Bom, falando do nosso... Claro que 100 gigabits é bom a gente ter ligações internas que possam fazer uso dessa capacidade, embora a gente não tenha nada ligado diretamente a 100 GB fora o CCUEC, que faz, né, que faz a conexão. Lembrar só que o nosso plano de atualização do backbone interno prevê a instalação de links a 10 GB para todas as unidades, para todas as conexões no nosso backbone, então pelo menos a 10 GB e depois a 100 GB as unidades vão poder... Veja que hoje as unidades usam bem menos que isso, né? Bem menos a maioria delas. Também a FAPESP, com essa iniciativa da RedeNesp, quer incentivar a compra de equipamentos multiusuários, porque agora, tendo conectividade, não tem por que você replicar equipamentos em vários lugares. Então, tem um edital de computação de alto desempenho para comprar uma máquina de 50 milhões de reais, 10 milhões de dólares, mais ou menos, para ser instalada, ser gerenciada por um consórcio de universidades, aproximadamente o mesmo consórcio que hoje compõe a RedeNesp, né? Então, isso está no horizonte aí de ser... bom, o edital está aberto, vai receber propostas até o final de março, depois ter julgamento, depois compra, sei lá, estamos falando daqui 2 anos, ter uma máquina dessa instalada em algum lugar e usando essa conectividade para poder ter mais do que uma máquina, inclusive de alto desempenho, disponível para a comunidade, porque com uma máquina dessa e mais as outras já instaladas de HPC pelo Estado de São Paulo, a gente vai ter uma bela infraestrutura, ainda que não seja, né, aquelas primeiras 10 do mundo, etc., mas já uma capacidade bem melhor do que tem hoje, que no Brasil, de porte mesmo, está limitada à máquina que está instalada no LNCC em Petrópolis, uma máquina próxima da capacidade dessa de 50 milhões, e na verdade, enfim, o edital da FAPESP fala em 2 máquinas, uma para o Estado de São Paulo e uma para fora do Estado de São Paulo, porque essa iniciativa é conjunta com o governo federal. Então vão ser 2 máquinas para a comunidade brasileira, bastante poderosas, e na verdade, o Sandro pode confirmar isso, a RedeNesp está em conversa com a RNP para conseguir prover conectividade a 100 gigabits para o Brasil inteiro, nos pontos onde puderem, internamente em São Paulo, você vai conseguir conectar RedeNesp com a RNP, mas a RNP fora do estado, a RedeNesp não existe fora do estado de São Paulo, mas esses centros externos vão ficar acessíveis a 100 gigabits e a RNP assim conseguir prover, não é, para outros centros no Brasil. Então, eu acho que essa coisa essa iniciativa de aumento de conectividade de alta qualidade é uma coisa que veio para ficar e veio possibilitar, inclusive, um aumento de compra de serviços de nuvem pela gente, que é uma coisa que eu acho um pouco inexorável também, não é? A gente ter serviços comprados, adquiridos, mantidos muito mais rapidamente e mais facilmente do que hoje a gente tem, que é uma coisa muito artesanal, que é muito bacana, muito legal, tal, mas do ponto de vista administrativo é um pesadelo, a gente nunca consegue sair do chão em termos de qualidade. Acho que é isso, obrigado, Sandro. Deixa eu ver, que mais informes internamente? Nós estamos, a área da saúde, como eu disse para vocês, vai ter o ERP numa nuvem, que provavelmente vai ser a Amazon, instalada. Nós já fizemos uma prova de conceito lá, bastante bem sucedida, e estamos pensando em levar um ambiente de produção logo, com conectividade boa, isso é muito bom, mas é preciso redundância na área da saúde, é muito importante a gente ter redundância, e em vez de construir um outro backbone para a área da saúde, que seria um backbone redundante, nós estamos começando a estudar a possibilidade de termos um novo backbone baseado em antena 5G.
que se formaria uma rede privativa 5G conectada ao nosso backbone, e daí sai para a internet, mas internamente, pelo menos, a área da saúde seria conectada por rede 5G ou algum misto com fibra, para a gente não ser necessário que a gente saia escavando campos aí, colocando novos dutos para, enfim, de qualquer forma é um caminho numa direção interessante tecnologicamente, e a gente talvez devesse ter a redundância em 5G, que o desempenho não é nem próximo de fibra, né? Mas pelo menos como redundância já é suficiente. Algum comentário mais? Algum informe, Vitor? Vitor? Entrou e saiu. Pediu para falar e não falou. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, sim. Tá. Sobre essa questão do HUSE na nuvem, não sei como é que está o andamento, não sei, bom, vocês devem estar estudando, mas eu penso na questão da gente ficar igual essa situação do Google, meio que refém da operadora. É um pouquinho diferente, Vitor, porque você está usando a infraestrutura da... Veja, nós subimos o nosso sistema todo da HUSE para a nuvem da Amazon em uma semana. E o mundo está caminhando para multi-cloud também, né? Você tirar todo o sistema e colocar em outra nuvem, eu não acho que seria um grande problema. Se você está acostumado com ferramentas daquela plataforma, isso aqui é uma coisa. Outra coisa é você ter a infraestrutura da nuvem toda pronta para você e, com algum tempo, planejar uma mudança. Eu acho que isso não é tão complicado. Mas, dado que hoje a melhor infraestrutura desse tipo é a Amazon, a gente, assim, nós fizemos a prova de conceito, em uma semana subiu para a nuvem, funcionou todo o ambiente de homologação perfeitamente na nuvem da Amazon, e 3, 4 vezes mais rápido. E a gente, é muito difícil você justificar não subir com essa provisão. Primeiro, manter um backbone, manter um backup interno de todos os dados, certo? Isso é importante, é muito importante. E ter a possibilidade de mudar de nuvem sem muito trauma, que me parece que a tecnologia hoje permite. Então, se você quiser dizer, nós vamos ficar dependentes de ambientes externos, sim, nós ficaríamos dependentes de ambientes externos, o que não impede de, em algum momento, a gente investir internamente, comprar um monte de coisas novas e tal. A nossa estimativa hoje é de mais ou menos de 5 a 7 milhões para ter um ambiente razoável para manter o HUSE com eficiência e tudo. Com esse dinheiro, a gente mantém mais ou menos 7 anos de nuvem, né? Sem contar a mão de obra envolvida, o RH envolvido para manter o ambiente interno. Só o preço de equipamento versus serviço de nuvem. Então, é muito difícil você justificar e não caminhar para pelo menos para onde... Tudo bem, você pode dizer que vai ter sim, mas é uma decisão, dado o mercado de TI, a oferta de serviços, que não é, digamos, basicamente a nossa missão final, é tudo meio, né? A nossa missão final da área da saúde é prestar assistência, fazer pesquisa, não é atividade, a atividade fim não é TI, TI é simplesmente meio, é difícil justificar uma outra hoje, né? Mas estamos abertos, os comitês estão aí, você pode falar à vontade no comitê, se você trouxer bons argumentos, a gente está estamos abertos e somos todos ouvidos, mas estamos tomando alguns cuidados. Tá certo, obrigado. Obrigado, Vitor. Mais alguma contribuição, por favor? Senão eu vou considerar a reunião concluída. Agradeço a todos. Boa semana. A gente talvez se veja por e-mail para resolver aquela questão do representante na comissão de avaliação. Se não, bom carnaval a todos e todas. Não exagerem. Mas, enfim, abraço a todos. Muito obrigado. Cato, abraço, bom fim de semana a todos. Cato, fique aí. Cato, preciso falar com você, Cato. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Professor Cato, fique.